pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Ter. E hoje nosso episódio está bastante especial. Estamos recebendo hoje em nosso estúdio Pereira. E boa tarde, para quem não conhece ainda. Boa tarde. Muita gente já me conhece, né? Pelo menos talvez não conheça por fisionomia, mas pelo nome. Quando fala Pereira e Madalena, as pessoas com certeza vão lembrar quem sou eu. E você pode contar um pouco da sua história, de como era, como ainda continua sendo sua vida? A minha vida sempre foi, nunca foi fácil, né? Aí você se refere à parte musical ou minha vida pessoal? Vamos começar com a parte musical e depois você pode... Certo. A minha parte musical eu integrei na música em 1980. Eu fazia parte de grupos de coral, né, do colégio, lá no IVP. E daí, em seguida, eu ingressei em banda, né? Eu passei por várias bandas. A primeira banda que eu integrei foi uma banda chamada Os Seis do Siridó. Fiquei mais ou menos uns 6 meses nessa banda, depois eu saí. Aí fui para uma banda chamada Sonativos. Passei 5 anos. Daí eu saí da Sonativos e fui integrar uma banda chamada Banda Status, lá de Equador. Lá eu passei 1 ano. Da Banda Status eu voltei para uma banda de coragem chamada Bahamas, que era de Damerci Cortez. E depois eu fiquei poucos dias numa banda chamada Orange Som de Jardim de Seridó. E aí depois eu saí de banda e formei uma dupla com meu irmão. Era Pereira e Rui, o nome da dupla. A gente rodou bastante, aqui no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas bastante, a gente fez bastante o estado de Alagoas. Aí veio a separação de eu e meu irmão. Aí foi quando eu fiquei fazendo dupla com um e com o outro, mas pouco tempo, as pessoas passavam pouco tempo. Entrava, por exemplo, entrou Ana Maria, que canta, entrou o Jair, que foi de Noda de Caju, que ficou um tempo com a gente, e Delbrando, Luleca, que era da minha época, mas sempre demorava pouco. Aí foi quando surgiu Madalena. Aí quando surgiu Madalena, aí ficamos aí, eu acho que entre 16 a 18 anos. Aí depois Madalena desistiu da vida de música, e aí foi quando aqui no Tristão de Barros formou, era Bordado na Toalha, é o nome da banda? Marizinha que colocou, Marizinha, ex-diretora, que colocou os meninos mesmo, fez a banda e bacana. E aí eles, no início eu não queria, porque eu não queria banda, porque banda era muito trabalhoso, Aí tinha que ter componente e tal, e se fosse só os de casa, para mim era melhor, mas não era o que Fabrício e Santos queriam. Eles queriam banda. Aí quando eu vi que eles queriam mesmo isso, aí eu abracei a causa. Madalena já tinha se afastado, eu tentei continuar só, não deu certo, porque o nome maior era ela, eu era mais musicista, ela era cantora de frente. E aí foi quando formou, eu disse, olha, não, Bordado na Toalha, vai ficar um negócio assim que não é meu nome. O nome é do Tristão, aí vai que dá certo uma banda dessa, né? E aí vai ser aquele problema de quem é o nome, de quem não é. Eu acho que também era daquele menino que é lá do bairro também, Lenilson, não é? Neilson, ele também estava envolvido. Aí eu disse, para não perder a toalha, a gente forma uma toalha rendada. E aí formamos a toalha rendada, deu certo, deu bastante certo, rodamos demais, Rio Grande do Norte. A toalha rendada rodou Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão. Eu tive de fazer turnê no Goiás, Minas Gerais. Estávamos entrando em São Paulo, para tocar em São Paulo também, mas aí que Sânzia não quis, porque já estava casada e ia ficar muito dependioso. Mas ainda fizemos bastante estado. E aí a gente estava tocando um show no Goiás, quando o Fabrício decidiu sair da banda, e se tornar evangélico e tal. E aí, com a saída de Fabrício, houve uma queda, porque Fabrício era o diretor musical, era sanfoneiro, era tecladista, ia ser difícil arrumar uma pessoa para substituir, porque Fabrício, a musicalidade dele já era alta, não ia conseguir. Então, o que eu pensei? Eu disse, eu vou ter que voltar a tocar, porque nessa época eu estava só empresariando, né? Aí voltei a tocar teclado na banda, Sanza ficou sozinho de frente cantando e a gente resolveu mudar. Aí eu disse, não, então a toalha rendada já tem muitos cartazes, muita divulgação e assim, seria a capa do negócio seria, o carro-chefe era a foto de Fabrício e Sanz. Eu digo, então a gente muda o nome da banda, vai mandamos para Musa da Balada. E aí ficou, aí foi tempo que Sanz teve um problema de saúde sério. E aí resolvemos acabar a banda.
E aí hoje eu fui aposentado, faço só barzinho, né? Mas esse é mais ou menos um resumo da minha carreira musical, que não foi fácil não, viu? Foi divertido, mas não foi fácil não, chegar até onde a gente chegou. E como era a escolha do repertório de vocês? Rapaz, eu e Madalena, quem escolhia geralmente era eu. Porque naquela época estava havendo uma febre muito grande de um estilo chamado seresta, que hoje está até escasso. Mas a seresta, ela pegou mesmo, ela era firme. Então, tocar seresta era muito fácil, era pegar as músicas antigas e tocar numa pegada do que o coroa queria, que era o boleirão. Então, ficou fácil. Quando o Madalena desistiu da dupla, que entrou o Fabrício com a toalha rendada, aí a escolha do repertório era só Fabrício. Fabrício era quem escolhia. Aí quando o Fabrício saiu, aí passou a ser Enzio a escolher o repertório da banda. Eu era mais assim, quando passou a ser banda, saiu de dupla para banda, aí eu deixava mais a critério dos meninos, até porque eles tocavam um estilo jovem. E aí eles estavam mais por dentro do que estava acontecendo, tá entendendo? E diante a muitas aventuras que eu acredito que você tenha vivido, em muitas bandas que você disse que entrou, qual um perrengue assim que você já passou? Ah, perrengue foram muitos. Rapaz, foram muitos perrengues. Por exemplo, tem um que eu lembro bem assim, que eu ainda com a dupla Pereira e Rui. Eu lembro que a gente tava, um sábado a gente tava num hotel, coisa massa assim, sabe? Naquela época viajar de avião era coisa difícil. Não era fácil como hoje, todo mundo hoje viaja, era muito caro. E na época da Transbrasil, só existia Transbrasil, Varig e VASP, que eram as três. E a gente tinha voado uma semana antes, ficou num hotel bacana e tal. Exatamente, com 8 dias depois, a gente foi viajar e quebrou o carro aqui pro lado do oeste. Eu acho que era um Marizal que a gente ia tocar, e no mesmo horário eu e Rui em cima de uma Saveiro, no sol quente, com os instrumentos, e a gente pensando, rapaz, veja o que é a vida de músico. Faz 8 dias que nós estávamos num hotel top, andando de avião e tal, e hoje nós estamos assim, na caçamba de uma Saveiro, o sol rachando ali no oeste. Esse eu considero que foi um dos perrengues assim, maior, né? Que a gente passou, mas os outros foram tudo perrengue normal, como carro quebrar, essas coisas assim. E de perrengue, né, que se perguntou, não foi aventura, foi mais ou menos isso aí mesmo. Mas foi tudo bom mesmo. Fazia parte, né? E diante a muitas cidades que você disse que passou, qual era o estilo de música mais pedido, assim, pela... Na época de Pereira e Madalena, era a seresta, porque estava no auge. A seresta estava num auge grande, então era a seresta mesmo que as pessoas queriam. Mas quando eu entrei com os meninos, era tocar o que estava na moda. Sim. Aquelas músicas que hoje não existem mais, porque essa modinha, ela é 3 semanas, 4 semanas. Por exemplo, a seresta ela não passava, a gente montava um repertório e a gente ficava um ano com aquele repertório. É como as bandas de baile, por exemplo, Fabrício hoje está com uma banda de clássico. Fabrício tem um repertório que ele toca 5 anos atrás, é o mesmo repertório. Agora, quando você parte para cima dessa turma jovem, você vê que tem música que ela se acaba dentro de 3 semanas, então era tocar o que tivesse no auge, na época o que estivesse tocando. Aí era isso o repertório. E qual a principal diferença entre tocar em currais novos na antiguidade, nas antigas, assim, e hoje em dia? Tipo, em questão tanto de repertório como público? Ah, hoje mudou muito. Antigamente os bares de currais novos, eles faziam seresta e as pessoas de idade frequentavam. Porque naquela época não existia, por exemplo, essas festas de rua que a prefeitura faz toda semana, não existia. A prefeitura fazia festa Nossa Santana, fazia o carnaval, fazia só datas nobres, mas não tinha essa coisa de prefeitura contratar. Então, quem fazia as músicas ao vivo naquela época eram os barzinhos. Eu mesmo cheguei, aqui em Currais Novos, eu tocava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Tudo barzinho, com casais, com música ao vivo. E o jovem, quando queria se divertir, ia para o aeroclube, ia para outras festas assim que tinha, de padroeiro, próximo. O jovem mesmo não frequentava muito os bares, não. Quem frequentava mais era o pessoal, casais, esse pessoal. E hoje você vê a diferença. Hoje para você ter uma festa de casais hoje aqui em Currais Novos, tem que ser o baile da nostalgia. Não tem outra para casal, não existe. Os barzinhos hoje é misturado, jovem e velho. É tanto que hoje, a coisa que eu acho mais ridículo é um barzinho você sentado escutando piseiro.
Para mim isso é ridículo, me perdoe aí os cantores de piseiro, eu sei que vão me detonar, mas é ridículo, cara. Você vai para um barzinho, você quer conversar, bater um papo, curtir uma música boa. Piseiro, se você me mostrar um piseiro que fez sucesso há 2 anos, ele continua nas paradas, mande para mim aí que você não vai encontrar. Agora, se uma música boa, um Djavan, ele não vai sair dos barzinhos. Um Alceu Valença, um Fagner, um Zé Ramalho, nos barzinhos de cidades grandes, como Salvador, que eu já morei lá, São Paulo, que eu já estive. Você vai chegar num barzinho onde as pessoas vão para curtir um happy hour, um barzinho legal, tá lá tocando Zé Ramalho, tá tocando Fagner, tá tocando Alceu Valença, mas não. Agora o piseiro, infelizmente, ele não dura mais do que 3 meses, não. Depois de 3 meses ele sobe. Se tiver, tá lançado o desafio. Um piseiro que faz mais de 3 anos que está no auge. Tem não. Então não é música para mim. E hoje em dia, quando se fala em Pereira e Madalena, a primeira lembrança que acredito que venha na memória das pessoas é as festas no Caça e Pesca. Sim, a gente tocou tanto, até caiu o Caça e Pesca. O Caça e Pesca caiu no dia que a gente estava tocando. Pra você ver, a gente tocou tanto. O Caça e Pesca eu acho que foi o clube que eu mais toquei aqui em Corral, com certeza, porque primeiro eu fui diretor social de lá um tempo, né? Eu acho que 2 anos, foram 2 mandatos. E eu trazia os artistas para o Caça e Pesca e ao mesmo tempo tinha que ter um grupo para abrir. Então eu aproveitava, já que eu era tudo de casa, eu abria, né? E depois a gente ficou tocando todas as sextas-feiras, a gente fazia o Caça e Pesca. Aí eu fui embora, morar em Salvador. Fiquei 2 anos lá e o Caça e Pesca ficou aí, batendo e tal. Ficou com o forró de Antônio Macedo, que foi quem tocava bastante lá também. E coincidentemente eu voltei para ficar 20 dias de férias aqui. Quando eu cheguei, o diretor de lá era Subvarela. Pereira, cara, você tá aí, vamos fazer no Caça e Pesca, vamos fazer no Caça e Pesca. O pessoal tá com saudade, vocês foram embora e tal. E quando você quer ser bom, o morro se muda, né? Eu tinha me mudado, então tava melhor ainda. E aí a gente foi tocar. Infelizmente, desse o clube caiu. Graças a Deus não aconteceu nada, porque já foi de 4 horas da manhã. Foi um horário que o pessoal já tinha saído. Eu estava... O palco, a cobertura do palco ficou intacta, né? Mas onde era o dance caiu tudo. E eu estava autografando uns CDs pro pessoal e tinha muita gente em cima do palco, porque a gente já tinha terminado de tocar. Mas se tivesse sido assim por volta de 1h30 da manhã, eu creio que tinha sido uma coisa tinha sido uma tragédia, porque tinha muita gente nesse show e depois a gente olhando, eu fui no outro dia olhar, caiu o entulho, tudo em cima de exatamente onde era o dança, onde o pessoal estava. E aí o Caça e Pesca é o que me traz lembranças boas, né? Porque a gente fez muitas festas boas lá e tem infelizmente, essa quase uma tragédia. E diante de muitas apresentações que você fez em várias cidades, estados, Certo. Qual foi a que mais marcou para você? Para mim foi uma ilha chamada Barra de Seriaém. Ela fica no sul da Bahia. O prefeito de lá, eu fiz uma amizade muito grande com ele, Dr. Kleber, e ele falou assim, Pereira, vai ter o São João aqui. Porque o São João da Bahia ela é um pouco diferente do que é feito aqui em Currais Novos, Lagoa Nova, você vai acordar, por exemplo, Forró Novos. Forró Novos são 10 dias de festa aqui. O prefeito vai e coloca 10 dias de festa aonde? Ou na Praça Cristo Rei, ou no lado do Mistério Hotel. E aí, quem quiser que vá para as festas. Lá na Bahia não funciona assim. Suponhamos que Currais Novos fosse uma cidade baiana. Aí funciona assim. Foi aprovado o São João para Currais Novos fazer? Sim. Então teria que ter bandas no local onde já existe, aí teria que ter na Mina Brejuí, teria que ter no povoado Trangola, no povoado Cruz, entendeu? Esses povoados com mais de 200 habitantes tem que ter banda, porque o São João faz parte disso. Então por isso que o São João da Bahia é o maior São João do Brasil. É tanto que todo ano, quando eu estava com o Sanzia, com a toalha rendada, a gente ia para lá. Era um mês que a gente ficava tocando lá. E uma das lembranças que eu tenho, isso aí já era eu e Madalena, o prefeito me contratou. E eu achava que era para tocar numa cidade chamada... deu um branco, agora o nome da cidade é... Ituberá, fica no sul da Bahia, lá pro lado de Ilhéus. Quando eu cheguei lá, ele falou, não, Pereira, você vai tocar aqui sábado. Aqui na cidade, você toca sábado. Ué, mas não são 4 shows, prefeito? Ele disse, sim. O de sábado é vocês e Cavalo de Pau aqui. Você e Madalena abre e Cavalo de Pau encerra. Você vai para a ilha. Mas como assim? Eu não sabia, porque eu achava que era como em Currais Novos, só existia, só num canto. Uhum. Não, você vai para a ilha. Ilha? Sim, você vai tocar 2 shows na ilha. Madalena morria de medo de água. Eu tinha levado Matheus pequenininho, Matheus tinha 1 ano e pouco, minha mãe tinha ido com a gente, pensando que era na cidade. Pegamos 2 barcos. Um barco pequeno levando os instrumentos
e outro com a gente. Madalena, minha mãe odiava água dentro do mar, ó. Rapaz, o barquinho descia assim, chega, sumia tudo, subia. Foram 2 horas para nós chegar nessa ilha. Quando chegamos na ilha, tinha 200 habitantes só. Mas nós tocamos 2 dias lá e para voltar de novo, era aquele sufoco. Aí tinha um pessoal que trabalhava com a gente de apoio, a gente terminou de tocar, ficou lá para o instrumental e o barco da prefeitura ia pegar, né, a gente, vinha pegar a gente. Mas aí eu não esperei não, porque a ilha era pequena, agora é um paraíso. Quando amanheceu o dia assim, cara, eu olhei e digo, meu Deus, isso aqui se existe paraíso, está aqui. Aí eu digo, rapaz, eu vou embora para a cidade. E já terminei meus contratos aqui, aí peguei eu, Madalena, o Sanzia, Fabrício, andava comigo, Matheus, que era pequenininho, e minha mãe, e deixei o pessoal do Irode lá para trazer os instrumentos, e peguei uma carona num barco carregado de coco. Você... Lá perto tem uma ilha lá, que pertence até Bel, que é do Cheio Elétrico Banana, e esse barquinho passava recolhendo os cocos. São várias ilhas. E quando passou, deu, cara, tu me dá uma carona para Ituberaba, na hora a gente veio sentar em cima dos cocos. Tem aventura maior do que essa? Não existe. Verdade. E como era a recepção das pessoas quando você chegava a tocar em alguma cidade? Primeira, as pessoas, o que eu admirava muito é que as pessoas se preocupavam. Quando era a dupla Pereira e Madalena, que foi aqui, eu tive mais envolvido, assim, mais tempo. As pessoas se preocupavam demais. Vocês mandavam, vocês querem ficar... Nessa época não existia internet. A internet era uma coisa muito, assim, que estava longe ainda. Então não tinha como mandar foto e tal, mas eles diziam, olha, vocês vão ficar numa pousada assim, é assim, tal, tal. O que vocês querem comer? O que vocês não comem para a gente não mandar fazer? Então eles tinham uma preocupação muito grande quanto a isso. Isso era legal, sabe? E sempre a recepção do pessoal foi muito boa, porque tanto a dupla como as bandas da gente, a gente sempre foi umas bandas que, graças a Deus, a gente agrada por onde passa e as pessoas têm um respeito muito grande. Porque a gente faz um trabalho sério. Não existe droga e nem existe bebida dentro do trabalho da gente. Que era o que muitas bandas antes, as pessoas se drogavam. Isso aí, meus amigos, me desculpem, mas vocês sabem que existia essa parte de muita pinga, muita droga. E a gente, por ser uma família, as pessoas têm um respeito diferenciado. Porque as mulheres cantoras, muitas vezes elas vistas, elas iam muito mal vestidas para o palco, aí então era confundida com prostitutas, por exemplo. Mas já a gente, por ser pai, mãe, filhos, o respeito era muito grande e a recepção melhor ainda. E vocês marcaram diversas gerações, como por exemplo a geração mais da terceira idade, digamos assim. E até hoje, quando se fala em Pereira e Madalena, muitas histórias são contadas. Principalmente, vamos, por exemplo, a geração dos nossos avós, sim, dos sim. nossos pais. Você, seu avô mesmo, deve ter ido muito show comigo, né? Com certeza. Sua avó, suas tias, com certeza deve ter ido. Você não, que você é muito jovem, mas a gente... Foi muito bom o período da gente. Inclusive, as pessoas gostaram tanto da gente que aqui... Eu soube depois que aqui na cidade de Bodó, uma mulher criava um casal de cachorro que era Pereira e Madalena. Incrível, né, rapaz? Eu fiquei feliz por isso. Eu adoro cachorro, adoro animal. Fiquei feliz por isso. Você já dividiu palco com algum cantor assim? E se sim, alguma experiência? Ah, já, com muitos. Se eu for citar aqui, eu acho que não, a gente vai ficar o resto da tarde aqui. Xanda Avião, Solange, Laírto dos Teclados, Giliardi, o que eu vou lembrando aqui, deixa eu ver aqui, Solteirões, Gaviões de Forró, Vicente Neri, isso tem demais, gente. Eu vou falar aqui, Grafite, Terríveis, a gente demais, muito, 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 muito. Teve algum artista que você queria dividir e não teve a oportunidade, ou todos? Não, todos bacana. Teve um que eu vou deixar para lá, que ele não foi muito simpático com a gente. Ele, um cearense, um metido ali no Ceará, ele não foi muito simpático com a gente. Mas eu entendo a posição dele, ele deve ser frustrado por não ser o que ele queria ser e não conseguiu ser, e aí já foi, a gente deixa para lá. Mas muito simpático. Agora, se você me perguntasse aqui, qual dos artistas você destaca como o melhor, aí eu vou lhe responder antes de você perguntar. Laírto dos Teclados. Eu estava tocando em Lauro de Freitas, na praia de Ipitanga, lá em Salvador, e Matheus era pequenininho, e Madalena levou o Matheus para o camarim, né? E aí a gente ia abrir antes dele, e na hora que a gente chegou no camarim, ele estava com o Matheus.
Matheus deitadinho no chão assim, e ele lá com o Matheus no braço, é de vocês, tal, não sei o que, eu estou aqui com ele. Ele começou a chorar e tal. Uma simpatia de pessoa. Uma pessoa de um coração maravilhoso. E outra pessoa também do coração, assim, que não tinha tamanho, chamava-se Rita de Cássia. Em compensação, tem outra cantora lá da Bahia, que não vale muita coisa, não. Eu me lembrei dela agora, também não vou falar o nome dela, não. Famosa no mundo inteiro, mas não vale muita coisa, não. Então são essas coisas, porque vai de pessoas para pessoas, né? Às vezes você vê o artista na televisão, bonitinho e tudo, mas quando você vai conviver com ele, e essa cantora da Bahia, eu convivia com ela, assim, digamos que o produtor musical dela era meu amigo, e eu estou lá na casa dele, e ela chegou lá, por acaso, ela é muito famosa mesmo. E ele lá, ó, aqui é Pereira, é moço, tá, do Rio Grande do Norte, ela não olhou nem pra minha cara. Também não olhei pra cara dela também, não, porque eu não devia nada a ela, nem ela me devia. E como foi a experiência de ter sido um grande músico, assim, na região? Não só na região, mas sim no Brasil. Como foi? Foi bom, sabe por quê? Porque a gente adquire muitos conhecimentos, assim, ganhei muito dinheiro, mas não segurei, porque o que vem fácil, vai fácil. Mas foi bom, foi ótimo, porque eu tenho tanta amizade nesse país, você não imagina, com pessoas que eu nem imaginava que se eu tivesse... Porque antes eu era um trabalhador normal, como qualquer outra pessoa, eu era gráfico. Eu trabalhava com gráfico, impressão de documentos fiscais, muitos anos aqui na Escola Nacional de Tipografia, a gráfico do Padre Alzone, né? Inclusive, ele foi quem abriu um curso aí pelo Senai, eu fiz esse curso, eu com 15 anos já estava empregado, inclusive com carteira assinada. E aí depois eu fiquei 12 anos trabalhando dessa forma. E aí depois eu resolvi que não era isso que eu queria. Eu tinha musicalidade comigo, eu queria... Porque eu já tocava na gráfica e tocava nas bandas de Corrais Novos, mas era muito apertado. E aí eu saí. Hoje eu vejo os meus amigos ex-companheiros de trabalho, que trabalhavam comigo, que eles não têm, eu acho que 10% do conhecimento que eu tenho, porque ficar trabalhando ali só no dia a dia, né? Então, para mim, foi muito vantajoso isso, eu ter adquirido esses conhecimentos no Brasil inteiro aí, com muita gente boa mesmo. Porque no Brasil é engraçado, não existe mais gente boa do que gente ruim. O ruim é a minoria. Onde você chega, as pessoas lhe tratam bem, as pessoas têm respeito por você. Isso é muito bom. E quando foi que você descobriu o seu dom na música? Meu dom na música é o seguinte, porque meu avô, ele era sanfoneiro, ele tocava fole de oito baixos, ele era famoso em fole de oito baixos, e meu pai era sanfoneiro. E meu pai, quando eu morei um tempo com ele, meu pai era separado de minha mãe, mas eu morei um tempo com ele numa cidade chamada Sumé, na Paraíba, ele era sanfoneiro já, e ele tinha uma banda. Inclusive, eles tinham uma banda lá, porque Sumé é vizinha Monteiro, que é a cidade de Jotinha, que é o dono do Magnífico. E meu pai era muito amigo de Jotinha. Não existia Magnífico ainda. Aí depois foi que eles formaram os Tropicais de Monteiro, tá, aquele negócio todo. E ele era sanfoneiro bom naquela região. Então eu com idade de... Foi em 1970, eu com 8 anos, que eu sou 62. Eu tinha 8 anos de idade, meu pai já tinha banda. E eu já vivia ali por dentro e tal. E meu pai chegou para mim uma vez, pegou o acordeão e disse, faça essa nota aqui. Era um ré menor. Eu não conhecia. Aí ele ficou feliz demais. Ele chamava os amigos dele, ó, vem cá, ó. Porque eu tenho um apelido de Kiko, quando eu era criança. O Kiko já sabe fazer um ré menor. Para mim era muito fácil fazer aquele, mas para ele, onde é Kiko? O ré menor? Pá, aqui, ó. E aí, daí eu fui tendo contato, tal. Aí comprei meu primeiro violão, eu tinha uns 15. E fui tocando com 18, 17 anos eu estava entrando em banda já. E aí o meu dom musical já vem de família, já vem do meu avô, meus tios que tocam, todo mundo sabe. Então foi uma coisa assim que foi aconteceu naturalmente. Como você conheceu Madalena e como foi para se juntar à banda? Madalena, eu conheci ela, eu estudava no IVP. Eu era bem ruim de namoro, eu era feio, era bastante feio, mais que eu, gente. E eu estava sem namorar e Madalena também, a gente se conhecia no IVP, que ela estudava lá, eu também, aí a gente começou a namorar. E Madalena era muito tímida ao quadrado. É tanto que hoje tem hora que eu não acredito que ela chegou onde chegou. E aí Madalena, a gente casou, já tinha o segundo filho, que era Fabrício, e nada de cantar. E aí foi nesse período que eu andei discutindo com meu irmão, eu tinha dupla com meu irmão, viajava bastante com ele. E aí eu fico, como eu te falei anteriormente, que eu fiquei pulando, procurando um para fazer dupla comigo, procurando, mas ninguém dava certo. E aí Madalena, ela era professora do estado. E aí teve uma festinha de final de ano lá no colégio e eu fui tocar a festinha, só eu sozinho. Aí numa festa de colégio fica aquele negócio, toca, canta, Madalena. Pode botar Madalena para cantar. Quando ela cantou, eu estava sem ninguém, procurando alguém. Quando ela cantou,
Naquela época, de Seresta, só existia uma cantora famosa, chamava-se Naninha da Paraíba, que ela é de Campina Grande, minha amiga. Eu já conhecia ela porque quando eu fazia dupla com meu irmão, a gente já abria show para ela na Paraíba. E aí, só era Naninha que fazia sucesso. E aí, quando ela cantou, eu me impressionei. Eu conheci Madalena, eu namorei 4 anos com ela, já tinha 2 filhos, e a gente já estava mais ou menos uns 7 anos entre namoro e casamento. E eu não sabia que ela cantava, que ela não abria nem a boca. A não ser para reclamar comigo, né? Para reclamar, a mulher reclama, né? E aí Jomar Aprígio, que estava fazendo a reportagem fotográfica lá, quando ele viu, ele olhou para mim e disse, canta mais do que Naninha. Naninha era a top. Rapaz, aquilo me colocou na minha cabeça, de, você gostou, Jomar? Ele disse, caramba, bicho, tua mulher canta demais. E eu procurando. Quem fazer dupla? E não achava. Eu cheguei próximo, Madalena, você vai cantar comigo. Ela disse, eu? Eu disse, nunca. Estão vendo eu em cima de um palco? Não vou, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não. E eu fiquei insistindo, você tem que cantar, você tem que cantar, e tem, não vou. Eu era diretor do Caspesca nessa época, diretor social, e eu falei para os demais diretores lá, como Moreira, do FIS, que era diretor lá, era Xavier, que era também, que é o pai de Marquinhos, né, que foi diretor daqui. Contei a Xavier e a Moreira. Eles disseram, não, você vai fazer o seguinte, ensaie só uma música com ela. E aí nós vamos botar uma mesa lá e nós vamos aplaudir. Aí eu disse, Madalena, você vai cantar só uma música. Sonho de um Palhaço. Era a música da cantora Vanusa. Quando ela cantou lá, pô, foi uma coisa assim incrível. Todo mundo aplaudiu. Ela ficou toda desorientada, que era para botar o microfone assim, ela botou lá para cá. E eu digo, eu estou dizendo a você que você tem jeito e tal, e fui insistindo, e ela entrou. E aí depois ela já era a maior cantora de seresta do Rio Grande do Norte em menos de 3 meses. Já era contrato por cima de contrato. Eu não dava conta dos telefones, assim, naquela época não existia o celular. Existia, mas era muito, existia o que era mais de atualizado, era o telefone sem fio. Sim. Que você tinha o receptor lá dentro, você ia para a calçada. Eu, para me sentar na calçada, tinha que levar o telefone sem fio com as pessoas ligando, e não tinha vaga. Ligando, pessoas querendo pagar a chuva dentada, comprando 10, não tem mais vaga. Foi uma febre assim, sabe? A gente não parava, não. A gente passava 15 dias sem vir em casa, só tocando, e aí mas continuava tímida. Mas quando abria a boca, encantava. E hoje um sucesso. Aí ela veio desistir depois, que a gente morou em Salvador, depois chegou lá, ela não quis mais, voltou para o estado, que ela tinha pegado uma licença sem remuneração, e voltou, e aí ela disse, não quero mais cantar. E aí eu respeitei o lado dela, e foi quando eu continuei com os meninos. E como você se sente deixando esse legado para os seus filhos e netos? É muito bom, né, porque queira ou não queira, pena que no meu início, lá em 1980, não tinha essa facilidade que tem hoje. Por exemplo, isso aqui que a gente está filmando, uma câmera era muito difícil, não tinha internet, não tinha nada para ter mais registro. Para os meus netos, meus bisnetos, me ver quando eu tinha, por exemplo, a idade deles. Não tem registro. Tem algumas fotografias, mas a coisa assim que você nem identifica, porque até as câmeras naquela época eram muito atrasadas. Então eu não tenho mais registro, porque infelizmente eu peguei uma época que não era fácil registrar. Hoje é fácil, hoje você registra um celular, você registra tudo, né? Mas eu sou feliz por isso. Porque e os meus filhos todos são artistas. Embora uns não assumam, como o caso de Matheus aí, que é músico também, mas nunca foi pro palco, né? Mas você vê que meus netos aqui, ó, Michael aí, ó, todos nos palcos, isso é bom. Me sinto feliz com isso. E para finalizar, nós temos nosso momento descontraído, que é o bate-bola. Certo. Eu irei fazer algumas perguntas e você responde com a primeira frase ou palavra que vem na sua cabeça. Essa é a melhor parte. Eu nasci em... Campina Grande. Eu adoro. Música. Meu sonho é... Rapaz, acho que conhecer uns países aí. Eu não suporto. Falsidade. Um medo. De adoecer. Uma mania. Fala muito. Tenho respeito por... Por pessoas que merecem respeito. Quando não estava nos palcos, eu estava onde? Nos bares. Morro de rir quando... Alguém acha que é o que não é. Uma saudade. Madalena e de minha mãe.
Uma qualidade. Qualidade é respeito. Programa preferido. Ficar em casa. O que eu menos gosto em mim. Rapaz, você agora me pegou. Tudo eu gosto de mim. Eu me amo. Meu ídolo é Roberto Carlos e Julio Iglesias. uma frase. Não devemos nos envergonhar daquilo que Deus não teve vergonha de criar. E para finalizar, participar desse podcast foi. Ótimo. E bom, pessoal, para finalizar aqui, iremos convidar Pereira para cantar um trecho de uma música que é importante na vida dele e que ele possa gostar. Exatamente, essa música foi a que eu me tornei músico profissional na prova pela OMB do Brasil, foi com essa música. Se eu tivesse um coração que tivesse ainda ilusão, nem sei, coragem para recomeçar o amor, bobagem, pois amor assim, só um, eu nunca mais vou te esquecer, eu nunca mais vou te esquecer, meu amor. Show! Show. E assim, finalizamos mais um episódio do nosso podcast, onde podemos conhecer mais sobre a formação, a história de Pereira e Madalena e, como ele mesmo falou, outras passagens em outras bandas dele. E é isso, obrigada por assistir mais um episódio. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Instagram e o episódio completo no YouTube. Tchau!